Fala, galera que está chegando já aqui no nosso Liga Talks desse dia 27 de julho. Bem-vindas e bem-vindos aqui para a nossa aula sobre como obter resultados em inovação. Vamos dar uns minutinhos só para a galera ir embarcando aqui. Já tem uma galera que estava aguardando, já 17, 20 pessoas. Bom estar com vocês aqui, em particular porque hoje é aniversário da Liga, estamos completando 8 anos de fundação. Então, estou feliz de poder dividir conteúdo e ajudar os times a calibrar suas estratégias de inovação bem no dia do aniversário da empresa. Depois, vamos fazer uma postagem aqui sobre esse dia e conto com o engajamento de vocês lá nas redes da Liga. Mais um minutinho aqui, a gente já começa. A galera está entrando aqui, quase 30 pessoas. Já vou considerar aqui para vocês. Obrigado aqui dos parabéns da galera que está mandando aqui. Depois fiquem à vontade também se vocês quiserem se identificar, se quiserem trocar contatos, fica à disposição aqui pelo chat. O pessoal também vai me ajudando aqui com perguntas. Vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas durante toda a apresentação aqui pelo chat. E no final vou dar alguns minutos também para responder algumas questões para os mais ansiosos e ansiosas. Nós vamos ter uma sequência de outros talks sobre como trabalhar a inovação dentro das empresas, para os times de inovação ou para outras áreas das companhias. Então, esse aqui é só um primeiro de uma série, mas para o final do dia aqui eu conto para vocês o que vão ser os outros temas. Vamos lá, então. Bem, para todo mundo que já entrou conosco, novamente, bom dia para todo mundo. Sou o Guilherme Massa, sou um dos fundadores da Liga. Hoje eu cuido de estratégia, pessoas e marketing dentro do time da Liga. E também sou uma das pessoas bastante mobilizadas para trazer conteúdo para vocês, dada a nossa experiência de 8 anos, comemorando hoje o aniversário da Liga. Já tenho bastante experiência em trazer material, trazer referências de metodologia para todo mundo. Então vai ser um prazer estar essa manhã com todo mundo. Vamos lá, o assunto de hoje ele é específico sobre gestão da inovação, estratégia de inovação, e a gente repara que muita gente tem sofrido com mostrar resultado de tudo que está sendo feito em inovação na empresa, e hoje a aula é sobre isso. Vou ajudar vocês a mostrar como fazer inovação com resultado. Antes de mais nada, né, muita gente talvez aqui já me conheça, outros um pouco menos, mas eu sou empreendedor há 8 anos, mas já trabalho há mais de 10 anos com inovação aberta, já venho do mundo de inovação, também já trabalhei com produtos digitais e metodologias ágeis, e sou pai de 4 crianças, estão na casa dos tios lá, nessa semana aqui, para poder fazer a apresentação para vocês. E sou do interior, sou de Jundiaí. A Liga está completando esses 8 anos no dia de hoje, e a gente tem muito orgulho de somar muitos números que são bem relevantes para o ecossistema. A gente é o player que mais desenvolveu programas de inovação aberta, mais de 80 chamadas e rodadas de aceleração com empresas. Nisso, a gente já criou quase 500 projetos entre startups e grandes empresas, já acelerou praticamente 500 startups. Entre as startups que a gente também fez matchmaking, não estão somadas aqui, porque não entraram exatamente num programa de inovação, mas foram rodadas de scouting de startups, isso para mais de 130 companhias, e muitas delas são líderes de mercado, são multinacionais, e a nossa intenção é poder impactar ainda mais gente, inclusive empresas de todos os portes. E uma coisa que a gente se orgulha muito é que a gente desenvolveu uma base muito robusta e oxigenada, mais de 47 mil startups. Isso ajudou a gente a criar também muitos materiais, muito conhecimento sobre o mercado. Esse evento é uma delas, mas a gente tem feito ao longo dos últimos 2 meses mais de 12 materiais que estão no nosso portal do Liga Insights, que fazem parte de um movimento que a gente está retomando, que chama Follow On, que o objetivo é que a gente possa alavancar esse ano aqui de contingência, de restrição econômica, mas que a gente possa buscar eficiência, receita e qualidade dos serviços e produtos das empresas através de inovação. Vamos ajudar vocês nessa tarefa. Aqui está um pouco da amostragem, né, das empresas com que a gente trabalhou. Tenho muito orgulho de ter todas essas logos aqui que já confiaram e ainda confiam na Liga para trabalhar suas estratégias de inovação. Feita toda a introdução aqui, o assunto de hoje eu vou quebrar em 2 pedaços. O primeiro deles é: a gente faz inovação
e está preocupado com os resultados, mas muitas vezes a gente não está olhando muito bem o porquê, para que a gente está trabalhando inovação nas empresas, como isso tem refletido nas estratégias dessas companhias. E o segundo é efetivamente o que quer dizer resultado em inovação, e eu vou desmistificar esse assunto para vocês, porque para muita gente, quando se fala em resultado em inovação, quase que vira sinônimo de bottom line, né, de receita ou de dinheiro, e a gente vai mostrar que também é isso, mas de maneiras diferentes, e também tem vários outros ganhos de trabalhar a inovação e que as empresas certamente não querem abrir mão, e isso vai impactar muito a forma que você vai desenvolver inovação na sua companhia. Vamos lá. Era uma vez uma empresa inovadora, gosto de fazer sempre esses amarrados para dar contexto para todo mundo, e eu ouço demais ainda no mercado aquele chavão de temos uma inovação no DNA, né? Somos uma empresa inovadora, isso está nos nossos valores, e para muita gente isso é verdade, né? Se são empresas já de muitas décadas, às vezes até de séculos aí de existência, realmente, para sobreviver todo esse período, precisa ter algo de inovação. Mas muitas vezes eles evocam isso como se fosse realmente uma coisa que está no DNA, assim, que ela não vai ser inovadora para sempre, que ela vai continuar sempre ditando as transformações do mercado. E é óbvio que essa frase aqui serve muito mais para você colocar lá no seu press release do que justificar que ela é uma máxima na empresa. Tanto é que a gente ajuda muitas companhias que têm um posicionamento forte no mercado a continuar se reinventando. O que eu quero dizer com isso? Que ter inovação no DNA não é garantia que você tem bons resultados e que você acerta sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, o metaverso foi a tendência, o hype do momento, e eu gosto de citar sempre, por exemplo, da Heineken, né? Foi lá a pioneira de falar que, pô, cerveja no metaverso, né? No fim, o que que se quer com isso, né? Porque cerveja mesmo a gente não bebeu no metaverso. Mas eu também não posso ficar alheio ao que está rolando de movimentos. Então, provavelmente isso aqui tinha mais a ver com posicionamento de mercado, né? Dizer que a empresa está antenada. Mas não necessariamente tem a ver com mexer o ponteiro em novos produtos ou então em mudança de cultura da companhia. Nesse ano, a gente está falando muito, né, globalmente falando, de AI generativa, com o ChatGPT, Midjourney e tantas outras ferramentas aí, de grande impacto, né, no mercado. E a Levi's, ou Levi's, né, como fala lá na gringa, que é pioneira, vamos dizer, uma empresa de quase 200 anos, 150 anos, inventou a calça jeans, né, como a gente conhece hoje, e pô, nessa onda de pegar essas hypes e colocar em produção de alguma maneira, eles lançaram uma campanha tentando colocar modelos negras nas suas campanhas, mas colocando as modelos criadas por AI generativa. E, no fim, parece que era um golpe de marketing para dar certo, mas acabou o tiro pela culatra, porque isso gerou muitas críticas lá no exterior, nas redes sociais, né, e da base de consumidores, porque na prática, você usar AI generativa para falar que a empresa é diversa, é meio que uma mentira, né? No fim, a empresa não é mais diversa. O computador está simulando que a empresa seja diversa, aqui no caso, para as campanhas, né? Pensando nas modelos que eles usam para as campanhas. Então, muitas vezes a gente pode acabar usando inovação de uma maneira errada, só para tentar dizer que a empresa realmente é inovadora, e isso não significa nada, ou pior ainda, destruir valor de marca ou valor de mercado. Então, no fim das contas, ter essa história de que a empresa é inovadora no DNA é exatamente o que o professor Clayton Christensen falou lá no livro dele de Dilema do Inovador, sobre as empresas ficarem paradas, né, sentadas ali em alguma coisa que elas criaram, no mercado que elas desenvolveram, e vem as tais disrupturas e transforma o mercado. Não existe isso, a gente precisa trazer essa mentalidade para as empresas, e toda vez que o pessoal que trabalha em inovação, que está acompanhando aqui a live, e também o pessoal que, de alguma maneira, é responsável, né, por levar a inovação dentro das suas áreas, toda vez que você ouvir essa expressão, já vai ser aquela pessoa que fala, opa, peraí, não podemos, estou ouvindo o jargão errado aqui, não podemos nos apoiar nisso. Feito esse preâmbulo de que, ok, inovação não é uma garantia para a vida toda, né, não é um certificado vitalício de seremos inovadores, por que exatamente que a gente faz inovação nas companhias? Está muito ligado a um senso de propósito, seja numa missão que a empresa entende que tem como sociedade, seja na geração de valor que ela quer
criar ali para a economia, né, para a sociedade. E eu acho interessante de posicionar aqui numa pesquisa da BEM há 3 anos atrás, eles foram fazer um mapeamento olhando, né? Muitas empresas estão entrando nesse mercado de inovação aberta, se aproximando do ecossistema, e foram dar um raio-x de como está o mundo e o Brasil nesse tema de inovação. E a gente vê aí que a distribuição é mais ou menos 25%, é um quarto lá atrás, entre iniciantes, emergentes, avançados e os classe A ali, lá no mundo, e aqui no Brasil, quase 80% ainda estava incipiente. Muita gente tem falado hoje, nossa, Guilherme, né? Mas o mercado amadureceu muito, olha quantas empresas começaram a fazer, e eu acho que é verdade, muita gente se arriscou a fazer. Mas também eu tenho certeza, porque eu lido com as startups, né, no dia a dia da Liga, e são muitas, e também com as empresas, e muita gente se arriscou também por aquela senso de, cara, isso aqui está na onda, é importante eu fazer, então está todo mundo falando, vamos nos arriscar, talvez até um pouco mais por marca, né, por se expor ali por branding, mas não estão fazendo bem feito. E algumas, inclusive, descontinuaram iniciativas ou reduziram muito o investimento em inovação. Então, eu não acho que se a gente vê uma pesquisa atualizada aqui da BEM ou de outra consultoria, a gente vai ver que mudou muito esse patamar. Porque, na prática, os próprios empreendedores ainda questionam se as empresas estão realmente abertas. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Quando a gente fala do porquê inovar, a gente fala muitas vezes sobre oportunidades ou necessidades, né? Demandas, famoso pelo amor ou pela dor. Por oportunidade, durante a pandemia, a gente viu muitos negócios, varejo, né, de vários segmentos, o mercado de saúde, o mercado de transportes, o mercado de telecomunicações, bem, muita coisa foi transformada. A Ambev foi um bom exemplo de empresa que aproveitou para lançar um produto novo, que é a Duplo Malte, mas que o Gereissati, né, que é o CEO da empresa, acabou fazendo uma carta interna, né, um e-mail, reconhecendo que esse tipo de lançamento, de desenvolvimento de produtos e tal, muitas vezes conflita com uma cultura de que a gente é muito inovador, a gente já faz tudo à excelência, e a verdade é que a Ambev já é o player número 1 global, né, nesse mercado deles, mas que não necessariamente, quando se pensa em inovação, a empresa está super aberta, muitas vezes ela é resistente, é o que ele diz aqui, né? A ideia da Duplo Malte encontrou muitos nãos em reuniões, e venceu uma experiência que muitas vezes soava super certeira. Então, se ouviu não, e aí, né? No fim, a Duplo Malte foi um grande sucesso, ainda está sendo um sucesso comercial, mas ela precisou fazer a empresa se reinventar como cultura. Isso foi uma oportunidade. Apareceu a pandemia e eles tiveram a chance de posicionar um produto em muitas das lives aí que a gente acompanhou. Oportunidade, aqui às vezes é uma oportunidade de uma tendência de mercado. As pessoas queriam consumir um tipo novo de cerveja, talvez com uma qualidade maior. Mas também tem oportunidades por tecnologias. Falamos da AI, falamos do metaverso aqui. Se a gente pegar de novo o metaverso, a gente começa a ter sinais contraditórios, né? O Gartner vai posicionar que o metaverso, pegando aqui o meu pointer, né? Ele está aqui, ó, ele vai ter alto impacto, mas ainda vai levar um tempo. Curioso, né? Porque ano passado parecia que o metaverso era para ontem. E daí a Meta, né, o Facebook, acabou fazendo um grande barulho em cima disso, inclusive mudou o nome da companhia, né, da holding, para Meta, e no fim das contas, nesse ano, eles deram uma segurada. Então, peraí, no fim, é para ontem ou não é para ontem? Em contraposição, a Microsoft, aproveitando isso, lançou um óculos de realidade mista para justamente entrar nesse mercado. A Apple lançou seu óculos também nesse ano, e o Tim Cook dizendo que é o maior lançamento da Apple da sua história. E olha só, né, o que a Apple já fez. Então, a gente muitas vezes fica um pouco na dúvida. Peraí, então é para eu fazer alguma coisa hoje? Ou amanhã? Ou depois de amanhã? No fim, é uma oportunidade, mas para quando? E os times de inovação meio que tem que dar uma resposta para a companhia sobre isso. Só que a gente pode acabar se movendo na direção errada, na ânsia de querer responder essas necessidades. No fim, são oportunidades que passam na frente e a gente precisa aprender a saber que tipo de resultado a gente quer em cada momento. E outros momentos é pela dor, né? Pela necessidade. Falamos tanto de trabalho remoto, trabalho híbrido, mas, por exemplo, a Amazon foi uma das que falou, olha, a gente vai ter trabalho remoto globalmente, agora não, quero que retorne ao escritório, vai ter uma rotina até mais presencial do que remoto, e isso gerou um conflito com os funcionários. Então,
não necessariamente você pegou uma necessidade, uma oportunidade, na verdade, né, de trabalhar a cultura, de trabalhar flexibilidade no trabalho, não necessariamente isso fica estanque, né? Lembra lá o DNA inovador? A gente pode até ter tido esse DNA inovador em algum momento, mas você vai ser sempre provocado se esse DNA continua ativo, né, e firme, ou se ele está meio que perdendo as suas propriedades. Um outro parâmetro, olhando, isso aqui é um pouco mais da necessidade do mercado, né, a Amazon, mas olhando um pouco mais da cultura interna, né, o Diego Barreto, que é VP lá, VP do iFood e mentor aqui da Liga, ele tem falado muito sobre a nova economia, sobre as mudanças de paradigma do comportamento das empresas e da abordagem delas para o mercado, e o que ele fala muito é, olha, a disruptura digital, ela é um dos componentes que movimenta as empresas para essa nova economia. Tá curioso, muitas empresas hoje estão se falando como empresas tech-driven, né? Agora não sou mais uma empresa de seguros, não sou uma empresa de alimentos, não sou uma empresa disso ou daquilo, porque eu sou uma empresa de tecnologia que serve como plataforma no ecossistema. Legal, mas será que eu estou me preparando para isso? Ou é mais também um discurso, ou é mais uma aspiração e na hora de fazer a cultura, o DNA, na verdade, vai jogar contra a inovação. E agora a gente vai viver provavelmente numa eterna zona de desconforto, ciclos mais rápidos de transformação, de tecnologias, e como a gente responde ou se mantém atualizado e testando futuros. Fato é, se a gente pegar aqui o Gary Hamel, ele continua super atual, é um dos gurus aí de inovação, fala que o que mais mata as empresas, na verdade, é que elas investem demais no que elas são e menos no que elas deveriam ser no futuro. Elas se preparam um pouco para as transformações. Quem mais é tirar o óleo do poço depois que você furou o máximo possível, em vez de pensar se o mundo vai continuar usando o petróleo, por exemplo. Isso é difícil mesmo, né? Porque você tem que balancear expectativas de curto e longo prazo meio que ao mesmo tempo. E os incentivos para a liderança, muitas vezes, eles puxam mais para o curto prazo. Tá bom, mas aí decidimos que a gente quer inovar, e olha que dilema, né? Todo mundo se acha inovador, o DNA está na inovação, a inovação está no DNA, mas na hora que a gente pega pesquisas falando de como a liderança, em particular, está abordando esse tema, tem um descompasso muito grande, está na top prioridade de muita gente. Na pesquisa da BCG desse ano, né, do ranking de empresas mais inovadoras no mundo todo, eles apontaram que as empresas com mais experiência em inovação continuam colocando no top 3 prioridades e até vão aumentar o investimento em inovação. E o que a gente vê com maturidade no mercado não é bem isso, né? A grande maioria das empresas não está aumentando investimentos, está justamente segurando ali as contas para ver como conduz esse ano. E, ao mesmo tempo, diminuindo o investimento, eles também não estão seguros se eles estão fazendo a coisa certa com o dinheiro que eles colocam. Parece que está sempre meio, não sei o que está saindo dali de inovação. E que é meio assustador, porque a empresa não tem DNA inovador, ela não diz que está sempre acompanhando a tendência, se não sabe o que está fazendo inovação, e aí tem um contrassenso. Mas tem uma outra forma de olhar para esse assunto que não seja só a inovação. Vamos pegar o ESG, que está também super em alta e é extremamente importante globalmente falando e dentro da missão de cada empresa. A gente recentemente lançou uma pesquisa junto com a Datamakers, aliás, obrigado aí para o Fabrício, todo o time lá, só com alta liderança de empresas, para ver o que eles acham, né, como eles encaram o ESG. E foi muito chocante a perceber que, por mais que 94% dos executivos dizem que inovação é extremamente relevante para o futuro das companhias, só 16% acham que realmente dominam o assunto. Parece um pouco o tema da inovação se repetindo, né? A pesquisa sobre inovação. O pessoal coloca na agenda, mas tem tanta dificuldade de encarar o assunto que é quase que óbvio, é previsível que essas empresas vão fazer mal o desenrolar ou vão subaproveitar o potencial desse assunto nas suas companhias. Daí eu trago outra frase aqui, daí pegando o Steve Blank, já mais no mundo das startups, e o Steve Blank é uma referência, né, em metodologia, talvez o maior especialista disso no mundo, mostra que a liderança tem um dilema, né? Os CEOs que são considerados visionários, eles têm que balancear dois lados, né? Visionário em garantir uma ótima execução do modelo de negócios atual, então tirar o máximo de valor dessa máquina que foi construída,
mas também são excepcionais inovadores. Ou seja, eles pensam em modelos de negócio sempre mais centrados no cliente, que se fala tanto disso, mas se o mercado se transforma e usa as novas tecnologias, como que eu respondo a isso? É muito fácil a gente olhar mais para os processos de hoje, né? Como eu me comporto e meio que obrigar o cliente a se adaptar à minha forma. E é um dilema para todas as companhias, para a Liga, para qualquer empresa. Então, como fazer esse balanço e como balancear realmente para que a inovação ganhe um espaço importante, não seja uma agenda marginal ali quando der. Por isso que, fechando essa primeira parte aqui, queria falar com vocês sobre... Parece que está doendo, né? Parece que quando a gente fala de inovação de uma maneira ampla no mercado, ou senta com cada empresa, a gente vê muitas dores. Lado bom disso, realmente dói em quem está se esforçando. Quem não está se esforçando, ou quem nunca tentou, não vai sentir dor, né? Se a gente ficar o dia inteiro sentado no sofá, você só vai ter muitos anos depois problemas no seu corpo aí, né? Na coluna e etc. Mas, a princípio, você não teria dor nenhuma, fica bem acomodado. Agora, está doendo, provavelmente é quem está tentando se exercitar, ou quem se exercitou demais e se machucou. Então, vamos lá. Doutor Guilherme está aqui para ajudar vocês a falar onde que está doendo. Onde que está doendo é aqui, ó, as pessoas têm falado muito sobre isso, né, nos times de inovação em particular. Muitos dos times foram criados de uma maneira, ó, isso está em alta, é importante essa agenda, talvez até nos relatórios para investidores, né, das empresas de capital aberta, ou então nas reuniões de conselho, nas empresas de capital fechado ali com os acionistas, com os donos, se fala de inovação, eles têm esse ímpeto, né, do dono, da coisa do empreendedor, os executivos querem soar, que eles estão na vanguarda, que eles continuam, né, sendo relevantes. Então, falou, ó, vamos criar uma área de inovação, né? É basicamente como o ambiente corporativo se comporta. Se é importante o suficiente, eu preciso de gente e budget para cuidar disso. Senão, fica ali à margem, né, na nossa agenda. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes não se explica o que se espera desse time. Olha, basicamente, inovem. Isso é muito amplo, né? Inovem para que lado? De que maneira? A gente quer expandir o mercado, a gente quer tirar mais valor do mercado que já existe, a gente quer desenvolver mais produtos ou mais serviços. Bem, é muito amplo. A gente vai mudar mais o time interno para daí comunicar depois mudanças para fora. Então, o que acontece na realidade é que falta muito alinhamento entre a estratégia corporativa, de fato, o que a empresa está mirando como prioridade e o que ela está considerando prioridade em inovação, sendo que essas coisas nunca deveriam ter largado as mãos. Pior ainda, falta muita visão estratégica do que a inovação vai trazer como propósito. Então, a gente está mirando o que exatamente? A gente está mirando disrupturas, a gente está querendo se reposicionar, e isso muitas vezes passa por uma falta de senso de propósito nas empresas. Se fala de propósito, mas às vezes isso fica muito mais uma comunicação interna, para um trabalho ali de employer branding, mas realmente as empresas não estão preocupadas se o meu mercado vai mudar radicalmente e não vai existir mais cerveja para eu vender porque o metaverso chegou e agora eu vou ter que vender outra coisa. Então, é muito dramático esse conflito entre o que os times têm que desenvolver e o que a empresa está mirando. E daí o que acontece? Se começa, sai-se, né? Vamos, bora fazer alguma coisa, independente aí se eu estou no hub, se eu faço um programa, se eu faço um matchmaking, se eu faço uma chamada, se eu faço interno com parceiros como a Liga. Bem, eu estou conectado ao ecossistema, mas na hora que termina um ciclo, seja ele curto, médio ou longo, aí dependendo do esforço, né, do nível de iniciativa, mas daí, na hora de falar, e aí, como foi, né? O PPT do final do ano vai começar a puxar o pessoal, né? O que saiu disso tudo? E daí o que acontece é que muitas vezes a expectativa de resultados não foi alinhada antes. Inovem. Então, mas a gente quer trazer mais receita? Não, a gente quer posicionar a marca. Ou, não, quero mudar a cultura da empresa. Esse é o principal objetivo. Daí chega no final do ano, a pressão por resultado, opa, na verdade o que eu queria, isso aqui não está dando dinheiro. Quem falou que era para dar dinheiro agora? Falou que era para transformar a cultura das pessoas. Aquela história de treinar as pessoas, você tem investimento, mas experimenta não treinar, né? Do outro lado, todo mundo costuma usar esse lugar comum do DNA inovador
para falar hoje que a empresa, na verdade, está preocupada com as estruturas, que ela está antenada com as grandes transformações. Então, todo mundo fala que preocupa com o futuro. Mas na hora da acabativa, boa parte das suas iniciativas foram focadas no hoje, na eficiência operacional. Então, todo mundo quer soar disruptivo, mas ninguém mexe com isso. Ninguém está realmente se arriscando. Quero transformar, mas olha o tamanho do meu investimento em transformação. E investimento, às vezes, de budget mesmo, né? Olha lá a SpaceX explodindo o foguete mais caro da história e fala, imagina, nunca poderia fazer isso. Então, mas daí provavelmente você não vai ser o cara que vai criar disruptura, não vai criar viagem para Marte. Ah, não, mas eu sou só uma empresa local ou líder no meu segmento aqui. Então, não queremos fazer disruptura, né? E fica aquele dilema, né? No fim, exatamente o que a empresa precisa e quer. E o próprio budget representa isso. E o último ponto sobre resultados é que, no fim, em muitas ocasiões, a empresa confunde digitalização, né, automação, uso de novas tecnologias, que está mais em digitalização, com o que a gente, de fato, entende que é transformação digital, que é muito mais uma revisão inteira do foco da empresa para ser mais centrada no cliente e usa as tecnologias para viabilizar maneiras com menor fricção para essa experiência ser ótima. Então, pensa, você queria tirar uma dúvida sobre um produto ou pegar aí um contato de uma assistência. Puxa, até eu achar o site, achar o lugar que tem o saque, ver o telefone, ele só funciona em tal horário. Pô, não é muito mais fácil hoje estar integrado no WhatsApp, mas só estar integrado ao WhatsApp poderia só digitalizar um canal. Agora, não, estou reposicionando a empresa para centrar no cliente. E a tecnologia vai viabilizar isso. Então, tem uma mudança importante aqui de resultado esperado. A transformação digital é um processo bem mais longo e talvez contínuo. A digitalização, em algum momento, ok, finalizei o processo, finalizei os projetos. E as empresas misturam muito o conceito, logo o resultado final é muito confuso, né? Assim, o que eu queria mesmo? E muita gente fala, não, já fazemos transformação digital, já fizemos, na verdade, coloca no passado, né? E no fim não mudou nada de centralidade no cliente, por exemplo. Tá vendo como dói demais? Estratégia de inovação é uma coisa, estratégia corporativa é outra. Daí sai fazendo a iniciativa porque ninguém discute muito bem, resultado depois é um desalinhamento muito grande e uma disputa de budget versus resultado, você não sabe tirar o ROI de tudo que está se fazendo em inovação. Então, vou lançar aqui para vocês, primeira enquete dessa manhã, vou fazer duas aqui com vocês. Estamos aqui com quase 60 pessoas participando. A Tamires está me ajudando aqui, vai lançar aqui, vai aparecer uma pop-up aí no Zoom para vocês. Quão claro é o mandato de inovação na sua empresa? Vou pedir para todo mundo participar aqui, para a gente ter uma ideia de, ok, no fim eu tenho clareza do que me pediram como inovação, seja eu sendo um time de inovação ou desenvolvendo inovação dentro de uma área. Vamos lá, 4 opções aqui para vocês. Vou dar 10 segundinhos aqui para todo mundo responder. As opções. Sim, a estratégia é claríssima, vinda da liderança, e a área de inovação tem carta branca para desenvolver o que for preciso. A estratégia é clara, mas eu ainda estou tentando validar até onde eu posso ir. Ou a estratégia não está vindo redonda, mas eu tenho carta branca, vamos propor um caminho, né? A empresa também não sabe, a liderança conta comigo e vamos nos arriscar. Ou, por fim, não vem nem a estratégia redonda e nem eu sei se eu tenho liberdade e até onde eu posso ir como time de inovação. Quero ouvir vocês aí. Deixa eu ver aqui enquanto a galera está colocando. Podem colocar depois também perguntas aqui no chat e eu vou trocando aqui com vocês. Vai ser legal de ter uma troca. E se alguém tiver alguma experiência sobre o que passei até aqui, vai ser ótimo. Deu tempo todo mundo aí, pessoal? Vou pedir então para Tamires fechar para a gente. Olha só. Resultado da nossa enquete aqui, da primeira do nosso dia. Quão claro é o seu mandato? Quase 50% falou, olha, a empresa não me passou um mandato muito claro, não sabe muito dizer o que quer de inovação e a área ainda está tentando se entender. Cara, dá para a gente falar que o mercado amadureceu? Eu já fiz com outro grupo, Petit Comitê, essa pergunta, já fiz em alguns fóruns com empresas e quase sempre é isso que aparece. O mercado não amadureceu tanto assim. O que o mercado começou a fazer é simplesmente sair do sofá. Outra coisa é se a gente tem uma
saúde, né, em inovação boa, e outra coisa é se a gente vira um corredor, um ultramaratonista, tem muito gradiente ainda para se fazer. Então, obrigado aí das respostas. Depois a gente ajuda também a traduzir um pouco dessas respostas aqui para todo mundo. E olha só que curioso também, no contraposição, pouquíssima gente vendo que a estratégia está clara e que o time tem carta branca, né? Fica ali num jogo de ou eu tenho que trazer muito input para a empresa achar alguma coisa, ou então a estratégia não está clara e fica um esforço muito grande de conectar as coisas, né? No fim, para que eu sirvo mesmo como área? Conversando com algumas pessoas de ESG ou sustentabilidade hoje nas empresas, é algo muito parecido acontecendo com essas novas posições. Vamos lá. Seguimos aqui o nosso dia. Isso aqui, tudo que eu estou falando, está debaixo daquele guarda-chuva de inovação com ambidestria organizacional, né? Saber manobrar o business as usual, né? Como se fala aí no linguajar, né? O negócio de hoje e prever um negócio do futuro, to be. E é preciso desenvolver isso. Ele é muito falado, mas ele é pouco conhecido mesmo, a fundo, é pouco desenvolvido, as pessoas não têm tanta maturidade nesse assunto. E eu quero ajudar vocês a perceber como, por exemplo, fez o CEO da Logitech. A Logitech faz mouses, né? Vamos dizer, faz periféricos, né? Para computação e tal. E lá atrás, como esse mercado começou a se comoditizar, o Darrell ele percebeu que ele precisava focar em muito mais a transformação desse segmento. Então, por exemplo, um dos lugares que eles foram explorar era o mercado gamer, e que hoje eles têm muitos produtos, estão super bem posicionados, com uma marca que continuou fazendo produtos parecidos, assim, muito ligado ao core, mas bem específicos e nichados, sendo que muita gente estava achando que vai acabar, né, os periféricos, ter tanta comoditização que é um mercado vermelho ao extremo, né? Ou que o notebook não precisa do teclado, então vai encolher esse segmento. E não é verdade, né? Tanto é que, se parar para pensar com periféricos, o próprio fone de ouvido virou uma fonte de receita para muitas das companhias que vendem device hoje, né? Vendem telefone, vendem eletrônicos. E ele dedica, cara, metade do tempo dele para inovação. Queria fazer um desafio para vocês. Na empresa de vocês, reflita na agenda de vocês e quando vocês tratam com a liderança, quanto tempo efetivo eu tenho da minha agenda e da agenda da companhia para falar de inovação numa semana. Pega a sua agenda agora ali, o Google Calendar, o seu Outlook, eu sei lá que ferramenta que você usa no iPhone, e olha lá, quantos slots, né, horas da semana é inovação e quantas são reuniões ou ocupações com o que é o dia a dia, a operação da companhia. Eu aposto com vocês que não é 50%, que raramente é nessa proporção na vida real. Então, tem um descompasso grande. E ainda junta com outros problemas, né? Muitas vezes os times ou as pessoas que cuidam de inovação, elas lidam com incertezas da sua própria responsabilidade. Cara, como eu vou ser avaliado como área no final do ano ou no final de um ciclo? Por onde que eu começo? Dado que tem essa dificuldade de não ter tanto a estratégia e o time não tem um mandato tão claro, como que eu meço o progresso? Olha só que curioso, muita gente fala de começar pela cultura, daí você começa a mexer, as pessoas falam, não pode sair convidando as pessoas porque consome muitas horas. Então, peraí, a métrica é número de pessoas? É quantidade de horas? Como que eu mudo cultura se eu não posso mexer em número de pessoas e quantidade de horas? Que difícil, né? E como que eu escalo isso para a empresa? Se tiver um grupinho só que inova, isso é suficiente? Parece que não, né? A gente começou a fazer inovação aberta a partir da premissa de que eu precisaria escalar a inovação e não restringir a um pequeno grupo. E pior ainda, né? Esse ano aqui não é um ano ainda de muitas dúvidas econômicas, não só no Brasil, mas globalmente falando, e daí a história de fazer mais com menos. Pior ainda, né? Vamos dizer, porque se eu não sei como eu vou ser medido, não sei como escalar, ou não sei como impactar mais gente, não sei como vou ser avaliado, né, ao longo da trajetória, fica muito difícil de fazer mais com menos, né? Eu posso fazer muito mais coisas que a empresa não quer, né? Então, está na hora da gente fazer a virada para a segunda parte aqui do nosso talk, que é como que eu monto uma estratégia de inovação que dê resultado. Todo mundo quer isso, né? Acho que ninguém aqui monta uma estratégia de inovação para dar errado, né? Por mais que exista esse mantra, né, de fail fast, de errar e aprender rápido, e isso continua sendo uma realidade, né? Experimentação
é uma mentalidade fundamental para a cultura de inovação, mas no fim do dia ninguém está errando por errar, a gente está buscando mais rápido um caminho positivo. Mas olha só, a primeira coisa que a gente precisa nisso aqui não é dizer que tipo de iniciativa, mas dizer exatamente o que a gente define como resultado. É resultado, porque a empresa muitas vezes não sabe dizer, né? Falamos ali na primeira enquete, então não sabe dizer o que é de resultado, dificilmente vai conseguir traduzir isso em objetivos. Então, para traduzir em objetivos, ou mostrar o que a empresa quer dizer, que resultado ela quer ter, eu vou ajudar vocês aqui, a Liga desenvolveu um framework novo para ajudar vocês a dialogar internamente nos times e com o restante da companhia para falar, olha, é isso que está dando de resultado. Não só ficar numa planilha financeira olhando VPL, olhando TIR e o ROI das iniciativas. Não é isso. A gente quer apresentar aqui para vocês o Canvas de resultado e inovação. E depois, todo mundo que está aqui, já de antemão, por estar participando, a gente vai mandar depois o QR Code para vocês aqui para acessar e poder fazer o download ainda hoje, e nos próximos dias a gente comunica para o mercado todo essa ferramenta. O que a gente quer com ela? Ajudar vocês e todo mundo a perceber a mesma linguagem sobre resultado e inovação. Então, é óbvio que resultado financeiro tem a ver, ou é a principal, talvez, expectativa das companhias. Mas isso é só um pedaço que tem a ver com o negócio, impacto no negócio, e ele pode ser traduzido por eu quero mais receita, ou eu quero mais margem, ou eu quero mais produtividade. Então, quando eu falo de dinheiros, eu falo de várias coisas. Eu posso falar de menos custo. A empresa quer ser inovadora, mas porque ela tem uma estrutura de custos ou uma estruturação de áreas de recursos-chave diferente. Eu quero aumentar a satisfação do cliente. Mais valor percebido, eventualmente, pode gerar mais receita. Mas a minha marca pode não estar sendo muito amada e continuar no mesmo patamar de receita, mesmo que isso gere um risco. E eu posso mitigar riscos. Posso, de repente, me preparar para caso exista um metaverso, eu estar bem posicionado quando isso acontecer. Não necessariamente eu estou trazendo dinheiro agora, mas estou me movimentando no mercado. É curioso, né? Porque a gente já está cumprindo mais de uma década aí falando sobre computação em nuvem, e ainda hoje tem empresas que estão tentando fazer essa migração, né, para cloud, para entender como funciona, justamente avaliando riscos, né? Sim, oportunidades de negócio, de mais escalabilidade, mas muito preocupada com gestão de riscos, e daí os riscos muitas vezes fecham a conta do que a empresa quer desenvolver. Mas é claro, né? Se eu falar assim, a empresa tem mais rentabilidade, os acionistas vão gostar, os funcionários que ganham ali o seu programa de lucro, né, de participação nos lucros vão gostar, a empresa talvez possa se desenvolver, ganhar mais mercado e abrir mais posições e etc., né, mais oportunidades para todo mundo. Mas não é só isso, porque é fácil todo mundo perceber que não é só isso. Quando a gente começa a inovar, quase que o primeiro efeito, assim como a parte de inovação nos produtos ou na operação, ela é bastante metrificável, tem uma outra parte que é mais intangível, digamos assim, que é a parte de transformação da cultura. Todo mundo fala, né, que então é DNA inovador. Mas se é inovador, então não precisa mexer na cultura. Por que você quer mexer na cultura? Não, porque, né, geralmente não, porque na verdade aqui a empresa é muito grande, os processos são lentos, é burocrático. Então, não é sempre inovador. Foi em algum momento, a gente precisa continuar revisitando a forma que a gente desenvolve a companhia. Então, desenvolver competências, skills sobre inovação é crítico. Prototipação, experimentação, novas tecnologias e tantas outras coisas que as empresas percebem que precisam respirar aqui. Ter uma cultura mais ágil e empreendedora, né, ou intraempreendedora. O time pode ser ótimo executor, né? Muita gente foi lá na linha do Kaizen, né, do Six Sigma e fez, cara, perfeitamente o trabalho de melhoria contínua. Então, a gente é muito eficiente, mas não necessariamente eu sou altamente inovador, ou eu não sou disruptivo, né? Eu não estou nas fronteiras, eu não estou me arriscando. Estou jogando bem seguro, fechadinho ali, como fala no futebol. E posso mirar isso a partir da facilidade de criar novos projetos. Será que a empresa é muito restrita? Será que eu tenho que pedir bênção para muita gente? E daí talvez eu lance um produto novo, um projeto novo? Então,
fica quase como um contraponto, né? A coisa mais metrificável, mais identificável, e do outro lado, uma coisa mais, digamos assim, difícil de tocar, que é a mudança das pessoas, da cultura da companhia. E olha só, o Canvas ele já vai falar, então são já dois elementos, um mais ligado ao negócio e outro mais ligado às pessoas. Ainda nessa camada, né, mais gente, mais business, a gente tem do lado das pessoas a percepção de marca, interna e externa. E isso é o lugar que muitas vezes as companhias começam a trabalhar a inovação, porque é sexy. Falar que é inovador é uma coisa que chama atenção e que o mercado, de alguma maneira, espera consumir de empresas que estão à frente, que estão preocupadas, né, com as tendências. Então, posicionar a marca com um atributo de inovação tem sido chave. E muita gente saiu fazendo iniciativas por isso. Então, lá nos hubs, coloca a plaquinha aqui e ali, faz rodadas de apresentação, faz reuniões com as startups, que no fim queria soar inovador. Mas isso não necessariamente transformou os negócios e não necessariamente transformou a cultura, posicionou a marca, mas não necessariamente mudou o que a companhia faz. Mas para isso, ter essa cultura de ser mais aberto, de ser mais inovador, exige hoje uma abertura ao ecossistema. Então não adianta só o mercado como um todo, de uma maneira ampla, perceber que a marca é inovadora. Eu preciso fazer o ecossistema empreendedor também ter atratividade pela minha empresa. Por isso, o contato grande com startups, os matchmakings cresceram tanto e isso não tem volta. É um modelo de muito mais escala. Agora, é óbvio, tem empresas mais abertas e não tão abertas. Empresas supostamente abertas, né, que fazem muitas conversas, mas não levam adiante. E, por fim, as próprias equipes internas perceberem que essas empresas estão realmente apostando em inovação, realmente estão sendo mais abertas a novas experiências, a novos testes, porque ninguém quer estar ali dando murro em ponta de faca, né, como se fala. Você está querendo um lugar que realmente dê espaço para as pessoas. Então, para employer branding, isso também é importante. E tudo isso é marca. É posicionar a companhia num lugar novo como percepção de valor. E tem mais a ver com a percepção de indivíduos. E, por fim, ali no último quadrante, eu estou falando da visão estratégica, que volta para um olhar de mercado, né? Mais negócios e menos gente. Em que sentido? Muitas vezes as companhias estão fazendo inovação não porque ela quer ganhar dinheiro agora, ou porque aquilo tem que ser altamente rentável nesse momento ou nesse ano. É porque a gente quer antever ou já se posicionar em white spaces, né? Aqueles espaços de oportunidade no mercado. É um novo segmento, um nicho, uma nova tecnologia, que também o mapeamento dessas tecnologias faz parte. E aí, o que é o tal da AI generativa? Será que hoje eu ganho eficiência? Ou será que eu consigo fazer um plugin, né, num produto novo? Ou será que eu consigo criar um braço novo de negócios? Será que eu consigo investir numa outra empresa? E daí não tem nada a ver com a nave-mãe, né, com o core business. Então, entender o que está rolando fora, inclusive os movimentos de empreendedores, de empresas que estão em alto crescimento e dos meus concorrentes, é crítico. Trabalhar com inovação, muitas vezes, é você ter um radar muito ligado, muito atento. Não necessariamente gerar projetos de bottom line, dependendo do que se espera. Agora, o que sim, empresas maduras fazem é entender que ela precisa de inúmeras soluções para resolver tudo isso aqui. E não chegar no final do ano e falar, qual resultado deu, simplificando a conversa, como resultado é igual a bottom line, porque isso é só um pedaço importante, mas é só um pedaço, e se a empresa não brifou bem que queria isso, provavelmente todo o resto das iniciativas não vão dar o resultado esperado na hora que fala de bottom line. Para complicar um pouco mais o jogo, né? O Canvas ajuda a gente a enxergar que times de inovação, eles, na verdade, não são os principais responsáveis pelas métricas que eu mostrei aqui, ou pelos objetivos, né, que eu mostrei aqui. Porque tem outras áreas que dividem essa responsabilidade. Exemplo, os times as diretorias de produtos ou de negócios, né, os responsáveis pelas unidades de negócio ou por operações, né, em supply, etc., são responsáveis primordiais por isso aqui. No lado da visão estratégica, você tem o CEO, você tem o CFO, onde a gente vai apostar, o que a gente vai adquirir, que ativos a gente vai vender, tudo movimentos estratégicos. Times de novos negócios, eles focam nisso, estarmos bem posicionados no tabuleiro. O time de marca é estarmos bem visíveis no tabuleiro.
e daí percepção de marca para dentro, para fora, em alguns momentos para dentro, acaba somando força até com o RH. E daí o RH é o principal time que você vai cobrar, digamos assim, de transformação de cultura, na gestão das pessoas. Então, fica um dilema, né? Onde exatamente entra um time de inovação? Ele entra aqui no meio. Ele depende de todas essas áreas e uma empresa madura vai criar pontes entre essas áreas. Os times de inovação não vão rodar só sozinhos, mas sim, a gente acredita que eles precisam existir, porque, no ambiente corporativo, lembra? Se não existe uma área, não existe importância. Então, eu preciso de símbolos que falem, olha, esse assunto é crítico para nós. E tempo das pessoas. Segundo, é que esses times são os zeladores pelo método ou pelas boas práticas e também especialmente pela governança do que se faz. Se eu não tenho esse símbolo e não tenho essa autoridade, e muitas vezes o pessoal coloca inovação, mas coloca ali numa área meio que um part-time de alguém e, puxa, eu estou assim. A última importância dentro de uma estrutura organizacional, é óbvio que ele não vai ter força para movimentar as outras áreas. Ele vai ser subjugado pelas outras áreas. E empresas maduras vão ter cargos de importância para a inovação. É só ver que muitas equipes, muitas vezes, não tem nenhuma diretoria focada nisso. Se muito, tem uma gerência, às vezes tem uma gerência, mas divide entre várias coisas. Então, é um desafio desenvolver inovação, porque precisa criar pontes e precisa criar sinergias nas iniciativas para colaborar com as áreas. Horas como provedor, horas co-desenvolvendo, horas sendo só um facilitador frente ao ecossistema. Daí eu quero dar exemplos concretos para vocês da Liga nesses últimos minutos. Deixa eu só ver no chat aqui se alguém tinha perguntas. Vou aproveitar aqui a pergunta do Eduardo. Parabéns aqui pela Liga, obrigado pela pergunta. Trabalho como professor consultor na área de estratégia, inovação, modelagem de negócios. Sua visão está muito alinhada com o que eu penso. Gostaria da oportunidade de marcar um encontro. Falamos depois, Eduardo, o time vai ajudar aqui. A live vai ficar gravada, Mônica, depois a gente vai colocar no YouTube para vocês. Como vai ter outras edições, um pouquinho vou retomando o assunto. Vou aproveitar aqui os últimos minutos para dar exemplos concretos disso acontecendo. Então, Movemos o Mundo com Você é o programa de inovação aberta da Mercedes-Benz, que a gente já desenvolve com eles há algum tempo. O que a Mercedes, se eu tentar dar uma foto, ela quer primordialmente como resultado com esse tipo de iniciativa. São cargas diferentes nesses quadrantes, não é tudo ao mesmo tempo agora no estado máximo, não tem como ser. Até porque um programa de inovação aberta ou um programa de aceleração, ele tem vocação maior para alguns desses quadrantes. Mas ele movimenta a possibilidade de testar tudo de novos produtos, então, o que vier, a operação, e a Mercedes sempre pensa muito no foco do cliente, né, no olhar do cliente nesse programa, e outras iniciativas com outras perspectivas. Olha novas tecnologias na visão estratégica, mas daí para os outros elementos é um pouco menos. Posiciona muito a marca e inovação, porque eles já são uma das empresas com a maior poder de marca no mercado, mas continua reforçando esse valor de inovação na empresa. E os outros elementos, um pouco menos, porque a empresa já está bem reconhecida no ecossistema, já está desde 2016 para 2017 trabalhando com startups. E também desenvolve cultura, porque ajuda a empresa a ter uma cultura mais ágil de projetos e mais empreendedora, menos as políticas que vêm da Alemanha, e peraí, vamos fazer um cenário que funciona aqui no Brasil e funciona para o MVP. Então, obrigado à Cris e a todo o time lá de inovação por esse apoio durante esse tempo. Se eu pegar o B-Lab da Balduco, vai mudar alguns elementos. Então, é menos mapear novas tecnologias, mas entender como os players estão se movimentando. Quando eu falo com as startups, elas têm outros clientes ou outros parceiros. Elas vão me dar uma ideia. E aí, será que eu estou bem posicionado? Não estou? Eu quero reforçar o meu atributo de marca e inovação. E o time lá, o Luiz, o André, no time de marketing, eles focam muito em... Cara, a marca da Balduco é muito querida e tem uma imagem de ser muito tradicional. Só que eu não posso ser tradicional e soar velho, né? Eu preciso soar novo, inovador. E eles têm feito um esforço grande de linha de produto, de imagem da marca, e o B-Lab serve para reforçar isso, além de ajudar na parte de produtos, muito em particular com eficiência operacional, que foi um foco grande ali para eles. E daí, desde da eficiência de produção, de qualidade,
logística até no trading, né, na etapa mais comercial. E com isso também tem uma cabeça mais empreendedora, mais ágil, e daí estamos falando de empresas multinacionais gigantescas, estamos falando de uma empresa nacional muito querida e grande aqui, né, bem posicionada no mercado, mas uma empresa de dono, né, da família Balduco. Se eu pegar, por fim, a Oxigênio Aceleradora, que é a iniciativa guarda-chuva da Porto Seguro, que a gente tem orgulho de estar desde o início, lá desde 2015, trabalhando com eles. A Oxigênio começou como aceleradora. Cara, vou ter aqui os meus programas de inovação. É o programa mais longevo do Brasil hoje. Já está na 17ª rodada, preparando a 18ª. Cara, é muita coisa. Não tem nenhuma outra empresa que rodou tantas rodadas de aceleração. Isso é ter constância. Então, para ter resultado, preciso ter constância no trabalho. E aqui você percebe que dentro da Oxigênio agora já tem várias iniciativas. Se eu quiser fazer mais foco em produtos, ou melhor, ter resultados de satisfação do cliente, redução de custos, aumento de margem, de produtividade e receita, o programa de aceleração que prototipa com as startups, que tem um go-to-market mais rápido, ou a esteira de apresentação de startups, né, de matchmaking, eles vão dar mais resultado, eles vão permitir que os projetos aconteçam. Se eu só quero observar o que está acontecendo, eu não preciso pensar em POC, eu não preciso gastar tantas horas do time interno, eu posso monitorar coisas, como a gente faz com eles o radar oxigênio, a parte mais de inteligência. Monta o material, compartilha tendências, discute com o time, daí o time volta para a área com mais bagagem. Ou então, como eles fazem, eles aportam em outros fundos, né, de venture capital, e tem uma própria estrutura de corporate venture para investimentos, né? Tanto é que eles adquiriram 2 startups que a gente apontou para eles, uma Segfy para digitalização da jornada do corretor, e a TAR B2B, que ajudou na parte de Open Banking para a Porto Bank ser criada há 2 anos atrás. Então, aqui são movimentos em que eu tenho menos o go-to-market objetivo, mas, por outro lado, eu estou mais sondando ali o mercado, entendendo os movimentos. Como marca, eles têm um hub físico. Muita gente fala, pô, mas eu preciso ter, né, o meu espaço, está num coworking, num hub, e muitas vezes o espaço físico é essa exposição, né, bem óbvio, bem material, você visita, você vê, você interage, e ele serve muito para isso, internamente para o time e também para o mercado. Recebe eventos e etc. Eles recebem muitos. E para a cultura, eles têm várias outras iniciativas, mas muitas outras, eles têm algumas aqui, né? A maratona de inovação que eles fazem para a criação de projetos, soluções de projetos reais da empresa, a gincana de robótica, que tem mais o foco em prototipação e uso de novas tecnologias, né? Deixar o time com mais traquejo, né? Com mais horas de voo em novas tecnologias, e menos resolver problemas ali do dia a dia da companhia. Você vê, resultados estão à luz também das iniciativas que a empresa quer ter. Não adianta eu falar de resultado, e daí, na verdade, eu queria talvez aumentar a receita e estou focando em ter um hub físico. Vai dar todo esse tipo de resultado. E vice-versa, eu quero posicionar talvez a empresa em novas tecnologias, mas eu não estou monitorando, eu não trago um pensamento, né, e materiais estruturados para educar o time. Mas eu quero mudar a cultura e daí fica descabido. Outro exemplo disso, com que a gente também trabalha, é a Ambev, que é um exemplo, uma referência legal aqui de empresa que deu esse salto, né, para trabalhar com um ecossistema todo. Quando a gente fala de startups, eles estão majoritariamente aqui, com a Ambev Tech, estão fazendo os matchmakings. Daí muita gente fala, mas tem o Zé Delivery como um grande exemplo de resultado. É verdade, o Zé Delivery é um ótimo exemplo, mas ele está extremamente posicionado aqui, rentabilizar a cadeia logística e rentabilizar o produto mãe, né, que é vender mais cerveja. Então, está muito ali focado. Agora, muita gente começa a falar com um monte de startup, mas isso aqui é para o futuro, é para outro. Peraí, mas o que exatamente você quer, o que você precisa como companhia? A parte de desenvolvimento de cultura, por exemplo, uma outra iniciativa muito forte da Ambev não é o lidar com startups, é a Zetec, é desenvolvimento interno, é automação de processos, é uma coisa que o time interno vai desenvolver soluções mais rápido. E isso talvez impacte mais a cultura do que outras iniciativas. Para a visão estratégica, tem as EX Ventures, para apostar em novas tecnologias, em novas startups, né, para investir efetivamente, e tem a BIS, que foi desenvolvida e eles fizeram, né, compraram uma startup que a Liga acelerou, a Menu com você, internalizou essa solução que hoje virou o Zé Delivery B2B, né?
mas isso tem mais como uma visão estratégica. Tem um mercado B2B que está desassistido, eu posso me posicionar ali também, né? Como uma plataforma, e não só, e daí faz sentido o discurso de uma empresa tech. Como marca, presença em eventos, a formação de talentos tech. Então, assim, tem muitas alternativas diferentes, né, do stack. E o iFood, idem. Quando eu falo dos jet skis, ou quando o Gurgel, né, e todo o time lá acaba falando sobre a lógica dos jet skis, ela está basicamente lidando com cultura. Por quê? Porque eu preciso incubar muitas coisas, e muitas, a imensa maioria, vai dar errado, porque faz parte. Só que daí a máxima ali do time do Gurgel é rodar rápido e, vamos dizer, errar logo. Eu tenho que ter muita coisa morrendo, porque quem der certo, eu vou subindo aqui para desenvolver como novos produtos, ou então vou passando para a visão estratégica para trabalhar com empreendedores residentes. Você vê que tem um mix de coisas. Empresas maduras fazem isso, que exige budget, que exige comprometimento da companhia, e não é fiz e vamos ver, não sei bem, etc. Vamos lá, para fechar aqui, segunda enquete, e daí estou na reta final aqui da minha apresentação. Qual tipo de resultado desses 4 aqui a sua empresa tem trabalhado mais ou tem sido primordial? Vamos falar nesse ano aqui, né? Estamos falando de resultados aqui em produtos, em receita, e de Tamires lançar a enquete aqui para a gente, em operações, de visão estratégica, de cultura ou de marca e posicionamento. Conta aqui para a gente, para entender como que estamos como grupo aqui. Deixa eu ver aqui se tinha mais perguntas. Depois, dado que a gente já está avançado do tempo aqui, eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram e depois a gente, por e-mail, ou faz umas sessões de perguntas e respostas aqui depois, mas porque eu avancei bastante no tempo. Acho que já deu tempo da galera votar. Vou pedir para a Tamires fechar a nossa segunda enquete. Vamos ver o que aparece aqui. Olha só, a maior parte das empresas ou das pessoas que estão aqui conosco fala que hoje o foco principal é, cara, eu preciso gerar resultado em produtos e operações. E será que as minhas iniciativas estão calibradas para isso? Será que a empresa está aberta o suficiente para entregar isso? Então, muito legal de ter essa resposta aqui de vocês. E no restante aqui do grupo, a maioria da galera acho que empatou aqui nos outros objetivos estratégicos. O que eu acho curioso, né? Porque, de alguma maneira, lembra, a gente fala muito de disruptura e aqui não, estou precisando melhorar o que eu tenho hoje, né? Faz sentido num ano de contingência. O segundo passo, que a gente vai falar, já falei um pouco brevemente agora, e vou retomar isso na próxima aula, é definir o stack, ou seja, qual é o mix de iniciativas que eu preciso ter de acordo com a minha necessidade, ou com a minha expectativa de resultados. A pesquisa da Bain tinha mostrado que, cara, olha só, você tem um conjunto de possibilidades muito grande, tem surgido outras frentes. Então, não existe, eu faço uma coisa. Empresas maduras fazem várias coisas ao mesmo tempo. Isso exige que os times de inovação tenham suporte, tenham robustez. Não adianta achar que um time com uma pessoa, um analista só, vai fazer tudo sozinho. Não tem como. Ou tem, mas você não está no estágio de excelência em inovação. Você está no início só da sua jornada. Por isso que a Liga vai ajudar as empresas assim, de fim a fim na estratégia, com um monte de opções, de formas de viabilizar o desenho dessa estratégia de inovação até a execução. Deixa eu passar... Aqui tem um slide que acho que eu acabei já passando de alguma maneira, mas assim, quero fazer matchmaking com startups, quero fazer a parte de P&D ou de Venture Building, quero fazer os programas de aceleração, de inovação aberta. Eles são as ferramentas mais precisas hoje para você ter resultado em produtos, em operações. Então, eu estou lá no hub, eu estou em contato em algum lugar no ecossistema, dificilmente você vai rodar o mesmo número de projetos ou com o mesmo ímpeto do que fazer essas iniciativas. E a gente convive com as startups e ouve isso, e também com as empresas. Então, boa parte da galera falou que queria resultado aqui, provavelmente você tem que ajustar suas iniciativas para focar mais nesse tipo de coisa. Vou dar 3 exemplos, daí eu retomo eles em seguida na próxima aula. Vou aproveitar uns minutinhos a mais aqui do tempo de vocês. Obviamente, quem tem tempo mais contado, fiquem à vontade. Mas quando a gente está trabalhando hoje com o Banco do Brasil, quem puxou um programa de inovação
foi a área de RH, porque 100 mil colaboradores, eu preciso movimentar muita gente ao mesmo tempo. Então, o programa em si, como stack, serve primordialmente para pensar em produtividade das áreas e do próprio RH, não é só de uma coisa ou outra, mais satisfação do cliente quando olha a marca do Banco do Brasil, porque a gente vai ter uma cultura mais ágil, mas também do time interno. Isso, como eu falei, vai puxar uma cultura mais ágil de um banco que já tem quase 200 anos. Vai posicionar a marca, porque é uma das marcas mais admiradas, mais conceituadas do país, mas você ainda tem um trabalho muito de rejuvenescer, né, de amplificar o alcance da marca como inovação e tecnologia. E por isso vai trazer outros elementos. E olha só, por isso que eles fazem coisas diversas, né? O People Innovation, que é o programa que a gente tem muito orgulho de desenvolver lá com o time, ele tem um programa de inovação aberta, com conexão com startups, com POCs, que é o momento que a gente está agora. Começou a partir de um material de inteligência de tendências de RH que a Liga fez para o Banco do Brasil e tem um momento de mentorias, de troca com as startups, para que as pessoas tenham esse momento de falar, cara, como eu ajudo empreendedores, como eu viabilizo projetos. E não só olhar os riscos, só como, isso não dá para fazer, aqui não, nesse momento não. Se eu pegar a Alpargatas, que é um outro parceiro, né, empresa que produz os Havaianas, todo mundo conhece, fizemos um case de um programa de intraempreendedorismo com eles. Para o quê? Pensar em novos produtos e trabalhar com ESG. Olha só que legal, daí eu quero ajudar vocês a começar a pensar como expor os resultados a partir do canvas de inovação, de resultado e inovação que a gente está propondo. Quando eu falo em produtos, cara, fizemos em 2 meses e meio 61 protótipos de 70 ideias e 5 protótipos finais com alto impacto de lançamento de produtos ligados à sustentabilidade. Cara, em pouquíssimo tempo. Uma empresa de bens de consumo costuma levar meses, às vezes mais de ano, em desenvolvimento de produtos, mexendo com o time interno, desenvolvendo parceiros externos, né? Daí pensando em protótipos. Essa coisa é um ciclo longo. Cara, fizemos muita coisa em pouco tempo. Como cultura, mobilizamos muita gente. Então, cara, 80 horas de capacitação, 27 intraempreendedores formados. A empresa já tem quase 30 pessoas capacitadas para trabalhar inovação dentro de casa e poder escalar isso. E uma alta satisfação do time. Cara, estou dando a receita para a empresa traduzir, o time de inovação traduzir para o resto da companhia o que sai desse tipo de iniciativa. Cara, fizeram mais de 380 atividades para explorar com o cliente, com o objetivo do quê? De entender como o mercado está se comportando. Lembra, os movimentos de tendências, de white space? Cara, se é centrado no cliente, se é realmente transformação digital, se inovação realmente é para gerar mais valor para o ecossistema e para os shareholders, para os stakeholders todos, e não só porque está no DNA e eu sempre você, eu preciso validar. E eles validaram muito da estratégia de ESG da companhia. E, por fim, ajudou a mapear 61 toneladas de resíduos que poderiam ser repensados o seu destino para a cadeia interna, né, para pensar em novos produtos. Caramba, projeto incrível de intraempreendedorismo. Se eu olhar lá a Mercedes-Benz de novo, é o último case aqui antes de a gente fechar, a gente vai ter um esforço também parecido, mas aqui é um programa de inovação deles, e que eu falo muito de eficiência e também sustentação do core. Como? Cara, com algumas startups, né, programa que teve 4 startups, cara, uma startup eu envolvi 14 colaboradores, reduzi custo com a mesma frota, né, de manutenção e de uso da frota, de vida útil dos componentes, tem tudo a ver com gestão da frota, reduzi em quase 14%. Isso, estou falando em 4 meses de piloto. Não estou falando, nossa, vamos ver, vamos projetar e talvez aconteça. Já aconteceu, agora é sobre, ok, quais os outros aprendizados para ver se eu escalo isso, se é com essa startup, quais os gargalos internos, como seria para ter uma continuidade dessa iniciativa e mapear os 4 novos serviços para a área de gestão de frotas. Cara, 4 meses para fazer muita coisa. Isso, vou falar só sobre os ganhos aqui na parte de produtos e operações. Muita gente aqui falou disso, né? Então é legal que o case da Mercedes dá um destaque para isso. Para outra startup, Dieselbank, cara, 3 novos produtos para o ecossistema da Mercedes-Benz, levando conta digital, PF e PJ, né, para os motoristas.
Enfim, por que eles não podem ter uma vida digital como todo mundo tem, com o seu banco digital, mas na vida específica, né, do caminho, da jornada do caminhoneiro, com cashback, com cartão virtual e físico, serviços personalizados que foram desenvolvidos, fidelização do cliente no pós-venda do caminhão, né? Então, não estou vendendo só o ativo. Caminhão falar assim, isso é mais do mesmo. Agora, se eu vendo mobilidade e penso na jornada antes, durante e depois, né, do deslocamento das coisas, então eu tenho uma fidelização maior dos clientes. E, por fim, 4 novas fontes de receita mapeadas. 100% do projeto finalizado durante o programa, 4 meses. Cara, é muito esforço, mas dá resultado. To Solve também, falamos aqui de novos serviços mapeados, falamos de ter dados mais confiáveis para trabalhar dados dos dashboards, né, dos caminhões e dos times internos e aumento de produtividade. E com a Alexo, eu estou falando da possibilidade, inclusive, de redução de um turno, né? PCP, aqui de planejamento de produção. Então, cara, imagina o tamanho da Mercedes-Benz. Se você planeja mal, gera mais custo, é ineficiente, isso é repassado para o mercado, vira custo Brasil. Então, assim, vira uma ineficiência muito grande. A possibilidade da empresa, de repente, ter uma eficiência na sua produção é uma coisa muito impactante. Porque está trabalhando manutenção preventiva e preditiva, dada a tecnologia da startup, e ajudando a definir padrões para máquinas diferentes. Não fez o mapeamento da companhia inteira ainda, mas tem um potencial gigantesco dado o tamanho do parque da Mercedes. Por isso que quando a gente fala de Liga Ventures, a gente está falando de ajudar a empresa de fim a fim em muitos ganhos. Ajudar com a governança, com o desenvolvimento da cultura interna, com o posicionamento da companhia e efetivamente com resultados no negócio. Não adianta movimentar nem só um, nem só outro, se a empresa realmente se considera inovadora e quer continuar sendo. Por isso que nós estamos aqui como Liga para ajudar vocês nessa jornada, porque ela realmente precisa de ajuda para ganhar escala. Queria contar com vocês aqui, vou pegar algumas das perguntas só para comentar e depois eu faço questão, dado o tempo, de pegar as perguntas e acionar vocês ali depois pelo mailing nosso para respondê-las, inclusive depois faço perguntas e respostas. Vou pedir para vocês avaliarem aqui o nosso Liga Talks desse dia especial, né? Estamos comemorando os 8 anos de aniversário da Liga justo hoje, estou feliz de dividir amanhã aqui, passando conhecimento com vocês, então vou contar com essa ajuda. Tem gente aqui perguntando como iniciar, né, Elzira, como iniciar essa conexão. A gente pode ajudar vocês como Liga, mas assim, fazendo o meu jabá, né, tem uma série de formas que a gente pode ajudar vocês, acesso aos nossos mapas na nossa base da Startup Scanner, ajudando vocês mapeando desafios e fazendo os matchmakes, né, como se fosse hunting, né, de pessoas, a gente faz de startups, podemos ajudar isso. Então, tem bastante formas de engajar. Deixa eu ver aqui mais aqui. Percebi que muitas empresas ainda, a Karen, né, perguntou, ainda consideram gastos de tecnologia como despesa e não investimento. Começar a mudar esse pensamento não ajudaria a mudar a visão? Com certeza, Karen. A tecnologia hoje ela é um viabilizador do acompanhamento das tendências de comportamento de mercado, além de ela ajudar a ter competitividade para o que o mercado precisa. Vamos pensar de uma maneira bem prática. Facebook, né, o Zuckerberg acabou de lançar o Twitter dele. Agora você tem mais uma rede social para gerir, agora você tem que pensar em investimento de marketing também para essa rede e uma comunicação específica para ela. Cara, sem tecnologia é inviável que as mesmas pessoas consigam pensar em linguagens e adaptações, conversa, experiência do cliente para tantas redes que estão surgindo. Então, sim, faz muito sentido. O Celso também colocou aqui, as empresas estão criando grupos de inovação, entendem esse assunto como importante para a organização. No entanto, como você citou, os times são enxutos e recursos divididos com outras prioridades. Em média, qual o percentual de dedicação que o mercado tem aplicado para os times de inovação? Times que a gente pode chamar, digamos assim, de maduros no Brasil hoje, estão sendo formados por áreas que têm, às vezes, uma liderança e 3 a 4 pessoas debaixo dela, para ajudar com projetos internos, com Open Innovation, com intraempreendedorismo. Mas se a gente falasse do estado da arte, 4 pessoas, né? Pouca andorinha para fazer verão ainda, para dar uma estabilidade e uma sustentação, né? Uma constância nas iniciativas. Com menos que isso, você vai ter que escolher bem o que você vai fazer e provavelmente você não vai colher resultado em tudo. Muito menos daria para chamar o time
a empresa como madura em inovação, porque está só começando, né? Talvez ela esteja ali estabilizando que inovação vai ser uma constante e como as áreas vão se valer. Acho que perguntas respondidas aqui na parte, se tiverem outras aqui depois no chat, eu recupero com vocês. Vou já fazer o convite, a gente em breve, né, nas próximas, de 15 em 15 dias aqui, a gente vai começar a fazer lives, então os próximos a gente deve ter, ainda em agosto, um papo junto com o pessoal da Celint, que forma conselhos e conselheiros para trabalhar com inovação, na verdade, conselho consultivo como um todo, mas a gente vai falar especificamente sobre governança e inovação, que é onde a gente vai começar a garantir com a governança que inovação é uma pauta, é um buy-in constante na companhia e não fica só nos solavancos. E também vamos ter, ao longo de entre agosto e setembro, um segundo papo desse aqui, para falar de como a sua empresa pode fazer um diagnóstico de que estágio de maturidade eu estou e devolver isso para a companhia. Falar, olha, a gente fez o raio-x aqui, estamos assim, a gente acha que é muito inovador, pouco ou super maduro, e o raio-x é esse, tomara que sejam, né? Mas a boa parte do pessoal, pelo que a gente tem constatado, ainda está iniciando a jornada, e o que a gente precisa fazer para realmente estar no estado da arte. Para vocês que participaram até agora aqui, 37 pessoas acompanhando, e para o pessoal que teve que sair, mas acompanhou boa parte do talk, já até pega aqui com o QR Code, vocês já podem baixar o Canvas de inovação, e nas próximas semanas a gente vai divulgar isso mais amplamente no mercado, mas vocês já podem usar para começar a fuçar, né, olha, cara, como que eu vou comunicar para o time interno? Será que eu estou alinhando realmente as iniciativas aos tipos de resultado? Como que eu posso, talvez, fazer um ajuste, uma calibragem na iniciativa para ter mais de um tipo de resultado, ou colher melhor de acordo com o momento da empresa, né, porque isso oscila. E, obviamente, agradecer novamente a todo mundo aqui pela confiança na trajetória da Liga, por confiar em nós também para ajudar a transformar a empresa de vocês e a transformar o ecossistema. Agradecer por esses 8 anos que vocês têm acreditado que se deu Liga é porque vai dar resultado. Muito obrigado. Um ótimo dia para todo mundo. Ao final, aqui a gente vai mandar um e-mail com os próximos passos, né, com a gravação e tudo mais, e espero contar com vocês nas próximas ações do Follow-on. A gente vai continuar mandando materiais, então tem muita coisa ainda para acontecer dentro do nosso trabalho aqui de ajudar o mercado a superar a crise através da inovação. Uma ótima fim de semana aqui para todo mundo.